essência do cristão. Então hoje o Rodrigo vai se sentir em casa. Então, o que é a essência? Quando a gente vai ao dicionário, é a natureza, a substância, uma característica essencial de uma pessoa, ou então tem a ver com um perfume. E a palavra de Deus também diz que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Então nós precisamos de ser cristãos que realmente têm o perfume de Cristo. Diz para a pessoa do teu lado, tens de ter o perfume de Cristo. Nós temos de ter a fragrância de Cristo. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Então a pessoa tem que olhar para ti e ver quem? Cristo. Eu não quero ver a Rita, eu não quero ver o Miguel, eu não quero ver o António, eu não quero ver a Maria. Eu quero ver Cristo. Então, eu podia ter facilitado um bocadinho, mas isto complicado também chega lá. E nós vamos ler então acerca de 4 seres viventes que a palavra de Deus que nos aparecem tanto no Velho Testamento em Ezequiel como no Novo em Apocalipse e falam muito acerca dessa essência do cristão. E eu já vou explicando, então não fiquem já assim, meu Deus, que bichos são estes? Mas em Apocalipse diz o seguinte: diante do trono havia algo como um mar de vidro cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Em Ezequiel 1:10, o profeta teve mais ou menos a mesma visão e diz assim: cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. E o que é que estes seres viventes dizem ou fazem? Dizem em Apocalipse 4:8, cada um dos seres tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ó Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, como estes seres viventes, te adorar dia e noite, Senhor, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós dizemos, Senhor. Nós queremos que haja adoração, Senhor. Na nossa atitude, no nosso coração, que haja adoração, Senhor. Ó Senhor Jesus, e que nós possamos realmente, com a nossa vida, exalarmos o bom perfume de Cristo. Ensina-nos pela Tua Palavra, Senhor, para que nós possamos cada vez mais e mais sermos verdadeiramente cristãos, pequenos Cristos. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando nós falamos acerca dos 4 seres viventes, podes colocar aí a imagem, só se faz favor, não a outra. Ok. Então estas são as 4 imagens, as 4 faces dos 4 seres viventes. E quando nós estudamos a teologia e mais a Bíblia, nós descobrimos que os 4 evangelhos, cada um deles faz mais referência a uma destas faces. Então nós temos Mateus, o Evangelho de Mateus, que demonstra Cristo como o leão. Nós temos o Evangelho de Marcos, que é como o boi. Nós temos o Evangelho de Lucas como o homem e o Evangelho de João como águia. Então nós precisamos de entender o que é que simboliza e o que é que querem dizer estas faces, porque eles são adoradores. Jesus, a vida dele espelhou completamente o Pai. E Ele quer que nós espelhemos completamente o Pai. Ele quer que nós espelhemos completamente o Filho. Ele quer que a gente viva completamente a graça do Senhor e que as pessoas possam realmente dizer: aquele é cristão de verdade. Amém? E a palavra de Deus ensina-nos que não é assim tão fácil achar verdadeiramente gente com essência cristã. Podes pôr o versículo anterior de João 4, por favor, que diz que o Pai procura adoradores.
Se o Pai procura, tu só procuras aquilo que não está tão visível assim. Aquilo que está visível tu procuras? Não, tu vês. Então nós precisamos de dizer, Senhor, que tu enquanto estiveres a procurar me encontres. Porque eu quero te adorar em espírito e em verdade. E eu vou-vos dizer, adoração não é aqueles 20 minutos que a gente fica na igreja a orar e a cantar e levantar as nossas mãos. Também faz parte. Mas a adoração é um estilo de vida. Jesus, Ele expressou, Ele manifestou a essência de Deus em todas as suas áreas. De leão, de boi, de homem e de águia. E hoje nós vamos aprender mais acerca do leão e do boi. E para a semana nós vamos estudar sobre o homem e a águia. Amém? Porque isto era muita coisa e então eu pedi ao vosso pastor, dás-me 2 domingos em vez de um. Eu disse, então está bem, porque vocês reclamam sempre que eu falo muito rápido. E então eu disse, Aguinaldo, a culpa é tua se eu tiver que falar rápido. Então nós hoje vamos falar sobre as primeiras 2 faces, porque não dá para nós só termos cara de leão, nós precisamos de ter as 4, nós precisamos ter a essência. Um perfume nunca tem uma fragrância só. O bom perfume é sempre uma mistura. Tem um pouquinho de jasmim. E não é um pouquinho, aquilo é uma percentagem milimétrica de jasmim, uma percentagem milimétrica de rosas e depois vira qualquer coisa. Mas é sempre na mistura que faz aquela fragrância. Então, nós precisamos de dizer, Senhor Jesus, ensina-me, porque eu quero realmente te adorar em espírito e em verdade. Podes pôr aí o leão. Vamos falar do leão. Então, quem daqui tem cara de leão? Nós temos cara de leão. A cara de leão tem a ver com a nossa identidade, com o nosso valor e com o reino. O Evangelho de Mateus fala que Jesus foi apresentado como um leão, porque se vocês olharem, no Evangelho de Mateus tu tens a genealogia de Cristo, tu tens as bem-aventuranças, tu tens os discursos de Jesus em que ele ensinava, isto é o reino de Deus, isto é o império das trevas, ele deu os princípios do reino, ele apareceu como rei, Jesus, ele demonstrou que sabia o que é que ele estava aqui a fazer, o porquê que ele estava aqui, e Jesus nunca teve dúvida de quem era. Mesmo quando as pessoas diziam, prova aí, e ele dizia assim, eu não preciso provar nada a ninguém. Eu sei quem eu sou em Cristo. Quem tem cara de leão, sabe quem é em Cristo. Então, se eu não souber quem eu sou em Cristo, se eu não tiver cara de leão, tenho cara de quê? Querem saber? Podes colocar aí. Rato. Podes perguntar à pessoa do teu lado, tu és um leão ou um rato? Ou és um ou és outro. Não há meio termo. Ou és leão ou és rato. Irmãos, entre um leão e um rato é tudo diferente. O leão está lá na savana. Vocês já viram que a vegetação da savana é relativamente baixa. Está lá durante o dia, espreguiça-se ao sol. Quem quiser vê, vê. Quem não quiser não ver, não vê. Está na dele. Vocês já viram os carros a terem que parar quando vão à savana porque o leão quer atravessar a estrada? Está ali, na boa, os turistas cheios de medo. Ele está na sua terra, está na boa. Quando ele precisa de caçar, vai caçar com estratégia, vai e volta, come sempre carne fresca. É verdade. Um leão, quando fala, ouve-se, tem voz profética, não tem medo daquilo que está a dizer, sabe quem é. Agora um rato. Como é que vivem os ratos? Para já são baratas tontas. Ainda anteontem, acho que estava com o Rian, quando atravessou um rato à nossa frente, ali na estrada. Estava com o Rian ou estava contigo? Já não sei. Hã?
Foi o rato a atravessar a estrada, coitado, maluco, com medo que o carro passasse por cima. Algum carro para o rato passar? Não, se passou por cima, o que é que a gente diz? Olha, paciência. Vivem nas sombras, têm medo de tudo e mais alguma coisa. Escondem-se. Caem nas armadilhas por um pedacinho de queijo. Andam no meio do lixo, onde cheira mal. Tu queres ser um leão ou um rato? Pois é, mas a gente precisa de dizer assim, Senhor Jesus, ai, é que esta vida com Deus é tão difícil. Ai, porque as pessoas são muito maldosas. Irmãos, o que as pessoas são? Problema delas. Mas eu sou um leão. E nós precisamos de encontrar o nosso valor e a nossa identidade. O rato não tem valor nenhum, até fazem experiências com ratos. Agora o leão é espécie protegida. Ai de quem tocar no ungido do Senhor. Agora diz para a pessoa que está ao teu lado. Oh, tu és daqueles que está em laboratório ou espécie protegida? Ainda alguém quer se assumir como rato ou continuamos aqui como leões? Jesus, ele sabia que a tarefa dele não era fácil, mas ele deu a cara. Ele dizia, eu sou filho de Deus, independentemente de vocês acreditarem ou não. Eu posso até passar por dificuldades, por sacrifício, mas eu sei quem vence. Então é completamente diferente a postura na vida de um leão ou na vida de um rato. E nós precisamos de dizer, Senhor Jesus, eu vim para ter a essência de cristão. Vamos ler a história de um homem que aparece na Bíblia de repente, ninguém sabe de onde ele vem, mas ele tinha completamente cara de leão, que é o profeta Elias. De repente, é que não há nenhum versículo anterior a este. Só diz assim, que ele estava no palácio. A gente não... Sabem aquela pessoa que entrou de repente no meio da história? Olhem só, 1 Reis 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Tu nunca ouviste falar de Elias e de repente ele aparece no palácio e diz, Acabe, tu tens feito sacrifícios, ofertas, adorações, rituais, orgias diante de Baal e de Astarote. Os deuses da fertilidade, os deuses da chuva, os deuses da colheita. Pois eu, que não sou o rei do trono, mas tenho cara de leão e sei quem sou em Deus e aquilo que Ele me tem dito, estou-te aqui a dizer para que tu saibas que o Deus da fertilidade, o Deus da colheita, o Deus da abundância não são esses deuses a quem tu tens servido, mas o Deus de Israel, não haverá chuva nem umidade, que é o nem orvalho. E ele apareceu assim na história. Ele estava diante de quem? Quem ele era? Ninguém. Era um tesbita. Quem é que sabia que Elias era tesbita? Então, nós não sabíamos de onde ele vinha, só sabemos que ele era de Gileade, um tesbita. E agora, ele, passado um tempo, passam 3 anos, e ele vai e diz assim, não tem descido chuva, mas vai descer fogo do céu. Ele continua com cara de quê? Havia 850 profetas à volta dele. 400 de Baal, 450 de Astarote. 850 profetas. O leão tem medo daqueles que se levantam contra ele. Vocês já viram um leão no meio de uma manada de bisontes? E ele vai. É ou não é? E nós precisamos de ter esta cara de, ok, eu não sei se eles são mais,
mas eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu não temerei o que o homem mau me possa fazer, dizia o salmista. E ele vai e diz assim: Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: realmente o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nem um deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Tinha cara de leão ou não tinha, Elias? E sabe o que é que ele fez depois de mandar vir fogo do céu? Foi orar para que houvesse chuva. Porque agora o povo já tinha percebido quem é que mandava. Era o Deus de Israel. Não era Baal, não era Astarote. E a palavra diz assim, um pouco mais à frente: Elias subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. À 7ª vez, eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz ao rei Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. E dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. 3 anos e meio antes ele tinha dito a Acabe: não vai haver chuva porque vocês andam a adorar os deuses errados. 3 anos e meio depois ele monta um altar, assim como os profetas de Baal montam um altar, e ele diz: o Deus que manda fogo do céu para queimar o altar é esse Deus que a gente vai servir. Os deuses Baal, Astarote não mandaram fogo, mas o Deus de Israel mandou fogo sobre o altar. O povo percebeu: então este é que é o Deus vivo. E ele foi, agora que vocês já se perceberam, vamos orar para que haja chuva. Então nós dizemos assim: meu Deus, este homem é um fera. É fera ou não é? Vou-vos dizer, nessa noite, Elias, que tinha acordado tão bem com cara de leão, nessa noite ele virou um rato. Porque é assim, a gente às vezes pensa: eu sou leão, e de repente uma mulher ameaçou Elias e ele tremeu nas bases. Querem ver? Está lá em 1 Reis 19, diz assim: Acabe, o rei, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã, isto foi, era a rainha a falar, que ela era adoradora de Baal e Astarote, se amanhã, a estas horas, não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, depois assim: mas ele estava tão bem. Sabe o que é que a gente viu aqui? É que ele, quando ouviu a ameaça, ele não orou. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Fugiu. Sabem? Quando a gente não ora, porque nós não somos leões por causa de nós. Nós somos leões por causa do Deus que habita em nós. E a gente precisa de estar afinado. O próprio apóstolo, ele dizia assim: aquele que esteja de pé, vede que não caia. O que é que ele está a dizer assim? Vigiai, orai e vigiai. Porque as coisas acontecem na vida muito rapidamente. A gente acorda com cara de leão, vence 850 marmanjos e depois uma mulher mostra as unhas, as garras, e Elias fugiu. Virou um rato. Não pode. Olhem só. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida.
se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo do zimbro. Ele estava... Já viram como a gente desce com tanta rapidez? E pediu para si... ele tinha orado para que descesse fogo do céu. Ele viu os inimigos de Israel serem mortos. Ele orou para que chovesse e choveu. E agora ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. E agora esta autocomiseração, pois não sou melhor do que os meus pais. A humildadezinha, aquela coisa. Ai, Senhor, leva-me, porque a vida está muito difícil. Irmãos, a vida é difícil se eu tiver identidade, até posso dormir. Mas se eu tiver identidade de leão, até posso dormir à tarde, depois do almoço. Vocês já viram leões a dormir? Dormem todas as tardes. Gostam de um bom descanso? Então, nós precisamos de ter atenção. Porque eu não posso ser leão de vez em quando. Eu tenho que saber que leão é a minha identidade. Não por causa se eu sou melhor ou pior que os meus pais. Isso pouco importa. É por causa do Deus que habita em mim que eu sei que Deus está a fazer-me todos os dias mais que vencedores. Não é o que a palavra de Deus diz? Que em Cristo somos mais que vencedores? Tu dizes isso para ti próprio todos os dias? Ou às vezes acordas como um rato? No trabalho, tu sentes-te como mais que vencedor? Com a vizinhança, tu sentes-te mais que vencedor? Quando estás doente, tu sentes-te mais que vencedor? Quando dói o dedo mindinho do pé, tu sentes-te mais que vencedor? Sabem, a gente deprecia-se num instante. As circunstâncias num instante nos põem abaixo se a gente se esquece daquele que carregamos no nosso interior. E depois a gente ainda fala com Deus como se fôssemos uns coitadinhos. Ai, não sou melhor. Vou-vos dizer uma coisa. Eu gosto muito desta... Como é que se diz? Eu gosto muito desta característica de Deus. Ele não tem muita paciência para os nossos mimimis. E eu vou-vos provar isso na Bíblia. Podes dizer para a pessoa que está ao teu lado: Deus não tem muita paciência para os teus mimimis. Oh Rita, eu quero isso bem provado. Queres? Eu provo-te já, que Deus não tem muito tempo para os nossos mimimis. A palavra de Deus diz que ele levantou-se, dormiu, está nos próximos versículos. Levantou-se, dormiu debaixo do zimbro, deitou-se, dormiu, e eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa, uma botija de água. Comeu, imagina, comeu comida celestial. Ele queria morrer, recebeu aquilo. Comeu, bebeu, tornou a dormir, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O homem estava em depressão, a querer morrer, o anjo dá-lhe comida e diz assim: é para caminhar que aqui não ficas. Houve conversa de mimimis? Então, Deus tem paciência para os nossos mimimis ou não? Ele diz: come, que a comida que eu te dou é para te dar energia para andares. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe dizes: que fazes aqui, Elias? Sabes, quando tu te metes dentro da caverna, o Senhor faz-te logo aquela pergunta: o que é que tu estás a fazer a viver como um rato? E Elias respondeu-lhe: tenho sido
sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. A gente, quando está a falar com Deus das nossas coitadices, nós somos sempre muito bons. Quem daqui diz a Deus, ai, Senhor, tenho sido tão bom, tenho sido tão querido, tenho trabalhado tanto, tu conheces o meu coração. Quem é que já disse essa frase? Tu conheces o meu coração. E o Senhor diz assim, conheço, Rita, conheço. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Espera lá, há 40 dias atrás, eles não tinham morto 850 profetas de Baal e Astarote e não tinham gritado em plenos pulmões que Deus de Israel é que era o verdadeiro. E Elias, sabe o que é que ele estava a lembrar? Ele não se lembrou dos 40 dias atrás. Ele começou a chorar pelos 3 anos atrás, pelos 6 anos atrás. Ele não estava a ver as coisas que Deus estava a fazer agora, ele estava a pensar nas moléstias de 1987, porque eu tive uma infância muito difícil. Deus está a fazer coisas agora, acabaram de destruir 850 profetas de Baal e Astarote, e ele diz, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Ups! Então, mas ele está muito atrasado. Porque não foi isto que eu li no capítulo anterior. Tinha acabado de acontecer exatamente o contrário. Mas ele lembrou-se que teve uma vida muito difícil há uns anos atrás. E que a coisa está complicada, porque houve uma pessoa na igreja que me magoou. Epá, aquilo doeu tanto. E Deus disse, epá, mas a gente não está... Isto... Tipo assim, não deu para virar a página. Diz para a pessoa ao teu lado, não dá para virar a página. Já viram que quando a gente quer falar com Deus, a gente começa... Olha só. E sabe o que é que Deus lhe disse? Sai! Eu não vou falar contigo na caverna! Sai desse mimimi! Deus tem paciência para os nossos mimimis. Vocês conseguem vencer discussões com argumentos com Deus? Se alguém consegue, por favor, ensinem-me. Porque Deus, o que é que... Elias, sai e coloca-te neste monte perante o Senhor. Deus não fala connosco dentro da caverna. Enquanto a gente quer ser rato, Deus diz assim, eu não falo com ratos. Sai, que tu já és filho de Deus. Sai, que eu já habito em ti. Sai, vamos falar face a face. Não era assim que Deus falava com Moisés? Face a face. Deus diz, sai porque eu quero te olhar nos olhos. E eu quero que tu me digas, alguma coisa te faltou? Deus não perguntou isso já aos seus discípulos? Quando vocês foram 2 a 2, alguma coisa vos faltou? Quando ele falou com o povo em Israel que estava no deserto, faltou-vos pão alguma vez? As vossas roupas ficaram gastas alguma vez? Faltou-vos alguma coisa? Deus não fala connosco na caverna, porque Ele não tem tempo para gastar connosco com os nossos mimimis. E nós muitas das vezes, em vez de querermos a solução, a gente quer que o Senhor entenda o problema. Senhor... Irmãos, das duas uma. Ou tu queres ficar doente o tempo todo, a explicar ao Senhor porque é que estás doente, ou a gente sai da caverna e diz, Senhor, dá-me aqui um abanico que eu preciso de avançar. É ou não é? Olhem só, e isto acontece imensas vezes. Deus, quando as pessoas estão assim meio escondidas, Ele diz assim, lembra-te de quem é, Gedeão. Numa altura em que os midianitas atacavam Israel, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Resposta de Gedeão. Começa logo, não é? O fado português. Povo que lavas as taças no meu caixão. Senhor meu, se o Senhor...
é conosco porque nos sobreveio tudo isto. Que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram. Ai, Senhor, se tu és comigo, porque é que estas coisas me acontecem? Quem é que já perguntou isso ao Senhor? Ai, Senhor. E o anjo do Senhor disse que ele iria vencer. E ele, ai, Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre. Quantos é que já disseram a Deus, eu sou pobrezinho? Gideão também disse, ele nem era pobrezinho, ele era o mais pobre. Eu acho que isso ninguém nunca teve coragem aqui de dizer ao Senhor, eu sou o mais pobre desta terra, não é? Pois Gideão teve cara de pau e ele estava a malhar trigo. Ele tinha o que comer ou não tinha? Mas era o mais pobre. É a família mais pobre em Manassés e eu, para além de ser pobre, ainda sou pequenino, o menor. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Deus esteve a explicar se ele era pobre, se ele era pequeno, se ele estava com medo ou não. Ele disse, Gideão, quer lá saber, eu estou contigo. Lázaro estava morto. E Jesus foi ressuscitar Lázaro. Jesus não teve que fazer perguntas, questionário, para saber porque é que Lázaro tinha morrido. De que doença é que ele morreu. A única coisa que Jesus fez quando chegou ao sepulcro, clamou em alta voz e disse, Lázaro, vem para fora. E não houve muita conversa, porque ele depois virou-se para as pessoas, quando Lázaro saiu, ele disse, agora desatai-o e deixai-o ir. Porque ele já está vivo, porque ele está saudável, agora não precisamos estar a ver se foi bactéria ou se foi vírus. Vida que segue. Outro, Jesus com a mulher samaritana. Jesus disse-lhe, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Entretanto, a gente sabe que no meio da conversa, Jesus diz assim, eu sei que tu já estiveste casada 5 vezes, 5 divórcios, e o homem com quem tu estás agora não é teu marido, mas vai buscá-lo, que eu quero falar com ele. Quem se lembra e quem já leu este capítulo, vocês veem alguma conversa de terapia? Porque eu fui muito rejeitada. Porque eles foram muito maus para mim. Porque o primeiro não pagava as contas. Porque o segundo me enganou com outra. Porque o terceiro não sei quê. Porque o quarto, porque o quinto. Porque... Vocês veem essa conversa? Mas o que é que a gente vê? É que a mulher responde assim, eu sei que há de vir um Messias chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vendo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela que estava ao meio-dia no poço para não encontrar ninguém, voltou à cidade para chamar toda a gente, para eles conhecerem a Cristo. E houve um avivamento na cidade. Porque depois o povo pediu para Jesus ficar lá mais uns dias. Nós encontramos também Davi a fugir de Saul e encontra-se com vários homens que estavam refugiados na caverna de Adulão. E os irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Vamos ver quem é que estava na caverna. Quem é que normalmente se encontra na caverna? Ajuntaram-se a eles todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito. Homens ratos. Eu não é? Estavam todos na caverna, mas Davi se fez chefe deles e eram com eles uns 400 homens.
E a palavra de Deus fala de que estes homens se tornaram valentes de Davi. Porque eles saíram de onde? Caverna. E é muito interessante que houve até um grupo de homens que nós encontramos na Bíblia que se reuniu com Davi, que eram da tribo de Gade. Os gaditas passaram-se para Davi à fortaleza no deserto. Olhem só como é que são os homens com cara de leão. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. O seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Na mesma altura, nos mesmos anos, nas mesmas circunstâncias, a gente escolhe, quer ser rato ou ser leão. Então nós precisamos disso. Agora, se na essência cristã nós só tivéssemos a cara de leão, todos nós íamos ficar super arrogantes. Era ou não era? Então, como a essência cristã não pode puxar o orgulho e a arrogância, qual é o animal que vem a seguir? O boi. Marcos, o Evangelho de Marcos. Jesus é representado como um servo. Então é um servo manso, um servo humilde. O livro de Marcos só tem milagres. É sempre Jesus a fazer milagre, é sempre Jesus a curar a gente, é sempre Jesus a multiplicar o pão e o peixe, é sempre Jesus a servir. Porque nós precisamos ter esta cara de leão, mas também nós precisamos ter esta cara de boi, que sabe que está aqui para servir. Olhem só em Filipenses 2:5-8. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Sabes porque é que tu és valente para a guerra? Sabes porque é que tu tens um rugido de leão para que possas ajudar mais gente? E o nosso primeiro ministério é a família. Quem não serve na família não serve em mais lado nenhum. O homem casou, ele agora serve a esposa. A esposa casou, ela agora serve o marido. Eles agora quiseram ser pais, estão aqui para servir os filhos. E agora eu vou-vos dizer, e os filhos também é para servir os pais. Está provado cientificamente, com todas as letras. Criança que não aprende a servir, ela vai ter muito mais dificuldade a ser bem-sucedida na idade adulta. Quem daqui é irmão mais velho, Deus não nos colocou por acaso onde nós estamos. Eu não é por acaso que eu sou a irmã mais velha. Eu sei que Deus tinha um propósito para eu ser a irmã mais velha. E esse propósito incluía eu estar a servir os meus irmãos. Não, é pequenino. Sabem quais são os casamentos mais difíceis de dar certo? Está em estatística, que dá mais divórcios. 2 filhos únicos, quando se casam. Porque sempre foram bajulados, sempre foram protegidos e nunca aprenderam a dividir, a servir, a pedir perdão. É ou não é? Os irmãos mais velhos, pais, coloquem os irmãos mais velhos a servir os mais novos. Como é que é na igreja? Não é o irmão que está há mais tempo na igreja que serve o irmão que está há menos? Os filhos têm que servir os pais também. Se eles não aprenderem a servir os pais em criança, eles não vão servir os pais quando os pais forem velhinhos. Porque a gente repete os hábitos. O homem vem para servir a esposa vem para servir o homem, os dois servem os filhos servem os pais e uns aos outros. Porquê? Porque quando o mais velho sai e tem filhos, graças a Deus os nossos filhos têm tios. E a gente vira-se para os nossos irmãos mais novos e dizemos assim: tu sabes que eu tomava conta de ti quando tu eras pequenina.
Irmãos, os vínculos, quando os pais morrem, os vínculos ficam se os irmãos se serviram uns aos outros enquanto os pais estavam vivos. Porque se eles não têm este vínculo, irmão mais velho que nunca foi buscar o mais novo à escola, não é irmão mais velho. É uma coisa que mora lá em casa. Que nasceu primeiro, mas não serve. Como é que a gente... Meninos com 15 anos que não sabem fazer arroz e um bife não podem casar quando tiverem 20. Porque se eles não aprenderam até aos 15, nem aos 30 eles vão estar ensinados. As minhas filhas, quando faziam 14 anos, eu dizia, aqui está o cesto da roupa suja, a tábua de engomar e é ali que se estende a roupa. Eu nunca mais... Eu há anos que eu não passo roupa a ferro das minhas filhas, nem sequer ponho a roupa na máquina. Ai, coitadinha da criança que depois fica só com roupa suja. Problema de quem? Meu? Não, eu continuo com roupa limpa para mim. Mas a gente está a criar pessoas dinâmicas, bem-sucedidas, servas, que sabem dar um jeito e sobreviver em qualquer altura. Ministério quer dizer serviço. A família é o primeiro ministério. Então, serves? Mas eu só tenho 9 anos. Ótimo, tens mais 80 pela frente para servir. Não, mas é quando ele crescer, irmãos, os hábitos. Quanto mais cedo nós inserirmos, mais fluem, mais rápido. Os vínculos que eu tenho com as minhas irmãs, quando a gente está juntas, a gente acaba sempre por falar de coisas que fizemos umas às outras. Houve uma altura que eu já fazia trabalho de babysitter e a gente às vezes tinha os King's Kids e coisas assim que se tinha que pagar. As minhas irmãs, a mesada delas era uma desgraça, porque era só aquela mesadazinha pequenina, mas eu já tinha uns dinheirinhos de uns trabalhos e não sei o quê. E eu pagava o meu e pagava o delas. Eu dizia, mãe, não faz mal, que eu pago das manas. E depois elas tomaram conta das minhas filhas. Porque havia favores ali. Então nós precisamos de começar aonde? Em casa. Está ao teu lado. É em casa. O aspirador está ali, a vassoura está ali. Esposa tem que servir o marido. Eu sou feminista. Não casasses. É desse jeito, né? Então nós precisamos. Marido, sim, tu tens que servir a tua esposa. Eu pago as coisas aqui. Tudo bem que tu pagas as contas, não fazes mais do que a tua obrigação. Mas um cafezinho de vez em quando à cama. Sabes quando vai chover, ela não está em casa e tem roupa lá fora? Marido, acorda. Tira a roupa antes que chova. É boa ou não é? Então nós temos que servir. Portanto, 1 Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E qual é o nosso primeiro ministério? Porque há muita gente que na igreja é um boi e em casa é uma vaca. Murmura, rumina. Um dia que eu partir, eles vão ver a falta que eu faço. E a loiça lá em cima, mas ela está lá, no círculo de oração com as irmãs. O marido cheio de fome, coitado. Qual é o nosso primeiro ministério? E há muita... mas eles não agradecem. A Bíblia não diz que eles são obrigados a agradecer. Nós é que temos que ter a essência cristã. Às vezes há uma coisa triste, e às vezes acontece, que às vezes há um divórcio. E eu às vezes ouço pessoas a dizer assim, eu servi tanto e o outro não... Foi assim que ele me pagou. Eu não devia ter sido tão servo. Não.
Tu tiveste a essência do cristão. Se ele não soube responder, o problema é... Mas eu vou servir sempre. Jesus serviu 10 leprosos, curou 10 leprosos. Quantos é que voltaram para agradecer? E quando apareceram mais leprosos no caminho de Jesus? Eu já não ajudo leprosos porque vocês não têm um coração grato. Foi assim que ele respondeu? Porque nós estamos aqui para servir. Sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é em vão. Podem ter sido ingratos, podem ter voltado as costas, podem ter falado mal. Não é por causa disso que eu faço ou deixo de fazer. É porque a essência cristã, o Cristo em mim, me obriga a ser servo sempre. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se tu estás com o teu cônjuge ao lado, diz assim: eu estou aqui para te servir. Se tu tens o teu filho perto, tu podes dizer: estou aqui para te servir. Agora, os irmãos dizem uns aos outros: estou aqui para te servir, mana. Mano. Entre irmãos, e servem-se sem cobrar, está bem? Eu faço-te a cama se tu me deres 2 euros porque eu quero ir ao Difla na Camp. Vamos nos colocar de pé. Diz assim em Hebreus 6, 10 e 11. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor, que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes no passado e ainda servis. Às vezes há pessoas que dizem: não, eu já fiz muito. Irmãos, no dia, tu vais descansar no céu. Lá tu podes descansar. Enquanto estás vivo, enquanto há fôlego de vida aqui na terra, mas eu já fiz muito. Amém, glória a Deus. Mas ainda vais continuar a servir. Amém? Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma dedicação, para que tenham plena certeza da salvação. E esta frase é muito interessante, este versículo. Porque enquanto nós servimos, parece que há uma certeza de que a gente está com Deus. Quando nós deixamos de servir, a gente pensa assim: será que o meu nome ainda está no livro da vida? Porque aqui ele diz que é a dedicação que nos dá a plena certeza. Porque quando nós andamos longe de Deus, nós somos egoístas e vivemos para nós próprios. Mas quando nós andamos junto com Deus, nós estamos aqui para servir uns aos outros. E isso, como é tão fora do nosso instinto natural, a gente diz assim: só Deus mesmo. Porque eu continuo a servir com alegria. Amém? Ó Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra nos ensina todas as coisas que precisamos saber. E nós te dizemos, Senhor, que estamos aqui, Senhor, para espelhar a tua graça, para espelhar a tua glória, para ter a tua essência, Deus. Que haja em nós, Senhor, esta identidade de leão, que nós saibamos o valor que temos, que nós realmente saibamos quem somos em ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, e que nós também tenhamos este coração de servo, que
porque nós sabemos que estamos aqui para servir, Senhor. Que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Jesus Cristo, para que nós possamos servir tudo a todos, como dizia Paulo, para conseguir alcançar alguns, Senhor. Ó Senhor Jesus, trabalha em nós, tira de nós os medos, tira de nós as desculpas, as justificações e faz-nos, Senhor, caminhar cada vez mais e mais, cheios da Tua essência, para que o bom perfume de Cristo exale de nós e flua para outras vidas.